Olá, muito bom dia para você. Hoje é dia 3 de abril de 2025. Eu sou o Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha a qualquer momento e ao vivo aqui com a gente a sessão de hoje no Tribunal Superior Eleitoral. E quem explica para a gente os processos dessa manhã de julgamentos é a advogada Laila Mello. Tudo bem, doutora Laila? Bem-vinda. Obrigada, Paulo. Uma honra estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite. Obrigado. Vamos para a pauta? Vamos lá. Bom, a pauta de hoje tem 12 processos previstos. Você acompanha em instantes e direto do plenário discussões sobre compra de votos, abuso de poder econômico, captação ou gasto ilícito de dinheiro de campanha e também propaganda eleitoral irregular. Eu começo por uma série de processos que têm origem em Tucuruí, no Pará. São recursos dos vencedores da eleição de 2020 para prefeito e vice-prefeito da cidade. Os detalhes aí na tela para você acompanhar junto aqui com a gente. O Alexandre França Siqueira, prefeito, e o Jairo Rejânio de Holanda Souza, o vice-prefeito. Dupla que, por sinal, foi reeleita no ano passado. Os dois, portanto, são os atuais prefeito e vice de Tucuruí, no Pará. Esse caso já tem 3 votos e volta hoje com o voto vista do ministro Nunes Marques. Vou começar pelo começo, porque esse caso é um caso que tem muita informação. Doutora Laila, quais são as acusações para começar contra prefeito e vice? Primeiramente, o abuso de poder. Em segundo lugar, a captação ilícita de sufrágio. E, por último, os gastos ilícitos em campanha. O abuso de poder, o abuso de poder econômico se destaca por causa da tutela. Quando a gente fala em abuso de poder econômico, a gente tem uma tutela em abstrato, que é o equilíbrio do pleito, é a saúde democrática. Tenta garantir o fair play, o jogo justo mesmo, para que todos os competidores, diante das campanhas caras, como ainda temos no Brasil, possam competir em pé de igualdade. Então, existe no relatório fático desse processo uma coisa que é muito importante, que é a distribuição de combustível e que é uma prática comum nas eleições no interior do Brasil, especialmente em cidades pequenas como a Tucuruí, e que tem algumas ramificações. Por isso, essa única conduta pode ilustrar algumas tipificações, como o abuso de poder, a captação ilícita de votos e o gasto ilícito. Você até me explicava que eu tinha uma dúvida que antes mesmo da gente entrar aqui no ar, a gente conversava sobre o abuso de poder, que a Justiça Eleitoral, de forma geral, tem uma grande tese, que é tentar fazer com que a campanha seja igualitária, que tem uma paridade ali de armas. O abuso acaba com isso, né? Exato. Por que é que tenta-se evitar tanto o abuso de poder econômico, Porque com a influência injusta de um candidato que tenha mais poder aquisitivo do que outro, de fato, a gente descalibra e interfere no cenário, no panorama que é recebido pelos eleitores. Há uma tentativa com abuso de poder econômico de sedução, de convencimento equivocado daquela comunidade eleitoreira para que siga aquele que tem mais dinheiro. E com isso há uma descalibragem do processo eleitoral que precisa ser mantido saudável, que precisa ser mantido equilibrado, que precisa ser mantido transparente. E o abuso mitiga tudo isso. Agora, a gente já falou das acusações contra os dois. Eu queria saber também quais são os argumentos da defesa dos dois. A defesa alega que a distribuição de combustível é regular porque ela tinha a finalidade de abastecer carros de cabos eleitorais para a ocorrência de uma carreata. E isso é regular. As resoluções do TSE permitem que até 10 litros de combustível sejam concedidos para os veículos que vão participar das carreatas. Só que o que acontece? A gente tem um elemento complicador nesse caso. Tudo isso aconteceu em época de pandemia, no ano de 2020, cerca de 3 ou 4 dias antes do primeiro turno. E havia uma determinação expressa do Tribunal Regional Eleitoral do Pará para que não acontecessem carreatas. E mesmo assim, a distribuição de combustível aconteceu. A gente está falando, então, do dia 12 de novembro de 2020, Isso. época de pandemia ainda. A eleição foi pouco depois, como a senhora explicava aqui para a gente, lembrava, dia 15 de novembro de 2020. A gente já tem aí 3 votos. Da relatora, ministra Isabel Galotti, também do ministro Floriano de Azevedo Marques e do então ministro Raul Araújo. Isso. Qual que é o placar? É de 3-0? Como é que está o placar hoje?
O placar hoje está de 3 votos para manutenção da cassação da chapa, ou seja, prefeito e vice, com algumas imputações a mais para o titular da chapa, que é o prefeito, que também ocupava uma posição de importância no partido. E, dentre essas penalidades a mais para o titular da chapa, tem a de maior gravidade, que é a de inelegibilidade, além de uma aplicação de multa. Agora, a gente segue, né? A gente volta aqui com o voto vista do ministro Nunes Marques. Outros ministros ainda têm que votar, né? Outros contando com o ministro Nunes Marques, outros 4 ministros. Agora, o que pode acontecer? Por enquanto, está 3-0 para caçar a chapa. Se isso for confirmado, o que pode acontecer? São novas eleições, um outro aspecto? O que a gente pode esperar? São novas eleições, inclusive essa chapa já foi reeleita e continua no mesmo município. E esses casos, eles demandam muito cuidado, porque o cerne da democracia é a escolha do eleitor. Então, quando a gente tem uma situação em que a chapa precisa ser cassada, de fato a gente está colocando o que é justo diante da vontade do eleitor. E essas esferas podem estar em oposição, que é o que a gente vê agora. Então, é um caso que é demorado, é um fato de 2020, a gente já está em 2025, mas são casos que, de fato, precisam ser analisados com cuidado. Uma vez que essa chapa seja cassada, outras eleições precisarão ser organizadas. Vão ser eleições numa esfera municipal, né? O TSE direciona isso, mas fica ao encargo do Tribunal Regional coordenar esses preparativos, que demandam toda aquela estruturação que a gente já conhece. É um caso muito complexo, realmente, né? A ministra Isabel Galotti votou já lá atrás, o ministro Floriano pediu vista antes de votar, o ministro Raul também pediu vista antes de votar, e agora o ministro Nunes Marques, né, que traz o voto vista agora, mas que também pediu vista antes de votar. Você também me explicava aqui antes da gente entrar aqui ao vivo no ar, que também a diferença de votos foi muito pequena, né? 164 votos. Isso também foi levado em conta, né, na hora de analisar o caso. Desde a primeira instância isso vem sendo levado em conta. E por quê? É uma cidade pequena, com um corpo eleitoral enxuto e que teve uma diferença muito pequena também na vitória dessa chapa. Porque um universo de 164 votos, o que vem sendo entendido pelo Judiciário Eleitoral é que pode ser justamente aquele grupo que foi beneficiado com a vantagem indevidamente oferecida diante da captação ilícita de sufrágio e diante do abuso de poder econômico, especialmente numa situação de crise. Isso já seria considerado em condições normais de temperatura e pressão, mas foi mais evidenciado diante do fato de ser uma situação de pandemia, de baixa de recursos e de manifestação maior das carências dos cidadãos. Então, esse número pequeno de diferença, para o que vem sendo entendido até aqui pelo Judiciário e pela Procuradoria que vem se manifestando, demonstra uma confirmação de que essas ilicitudes ocorreram. Ok, bom, é o primeiro caso, né, o conjunto de casos, né, que a gente analisa daqui a pouco ao vivo, direto do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Esse conjunto aqui de ações, portanto, são relatados pela ministra Isabel Galotti. A gente volta em instantes com o voto vista do ministro Nunes Marques. Bom, outro assunto importante da pauta dessa manhã é uma discussão sobre propaganda eleitoral irregular. Processo que tem origem na cidade pernambucana de Camocim de São Félix e que se refere às eleições do ano passado, eleições 2024. É um recurso de Félix Moreira da Silva Neto contra uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Que decisão é essa, doutora Laila, para a gente começar? Que ele contesta? Qual que é o objetivo dele no TSE? O objetivo dele no TSE tem uma discussão processual, porque essa petição inicial, ela começa alegando manipulação digital, né, de um discurso do candidato requerente, que foi divulgado nas redes sociais de opositores, com o que se alega ser o uso de inteligência artificial em detrimento, né, do candidato, que é uma prática vedada pela Justiça Eleitoral. Mas houve na petição inicial acumulação de pedidos de direito de resposta e de aplicação de multa, que é inerente à representação eleitoral por propaganda irregular. E são duas peças distintas. Inclusive, existe uma resolução do TSE, que é a 23.608, que em seu artigo 4º, ela veda expressamente que em uma única peça se cumulem ambos os pedidos, o de direito de resposta e a aplicação de multa por propaganda irregular. Porque o direito de resposta, ele é um direito mais sutil, que precisa ser avaliado com mais cuidado. A retirada de conteúdo meramente não o resolve e é a garantia de que, diante de uma ofensa ou de uma inverdade, aquele ofendido vai ter, no mesmo canal em que foi publicada a ofensa,
o seu direito de falar abertamente. Então, por isso, não pode haver acumulação. Como houve acumulação nesse caso, houve um indeferimento da petição inicial. E o que o requerente vem tentando, o recorrente está tentando, é reverter esta decisão para que a petição seja revista e os devidos pedidos sejam analisados. É uma discussão processual, né? Pelo que eu estou entendendo, mas eu também queria falar sobre os limites dessa manipulação digital. É algo que a gente falou bastante, né, nos últimos 2 ou 3 anos, principalmente aí na última eleição, na eleição do ano passado. Quais são os limites, quais são os problemas e quais são os limites dessa eleição digital, doutora Laila? Claro. O campo digital virou uma arena, né? A arena eleitoral está acontecendo muito no digital. E apesar de muito se falar sobre as edições de resolução do TSE, dizendo que tem muitas sutilezas e que é difícil entender, na verdade existem 2 conceitos básicos, que eles não podem ser ultrapassados, eles são guarda-chuvas a partir dos quais todos os outros se ramificam. O que é que não se pode? A inverdade e a ofensa. A partir disso, a gente vai compreendendo todo o resto. Eu não posso utilizar o meio digital para prejudicar o meu oponente. Eu não posso ofender a honra, a subjetividade, eu não posso adulterar discursos políticos. Isso vai desde a manipulação de imagem até a manipulação de discurso. Por exemplo, representar um candidato utilizando uma roupa em cores de outro candidato. Manipular o discurso de um candidato para que pareça que ele defende um espectro ideológico que não corresponde a tudo aquilo que ele quer passar em campanha. Tudo isso está no campo da inverdade. E no outro campo estão as ofensas, que são proibidas desde a propaganda de rádio e TV, que não há novidade, isso só se estende para o campo digital. Agora, é uma discussão muito recente, né, na vida de todos nós, muito mais recente do que o Congresso, de que uma legislação que é criada, que é aprovada, do que um julgamento na Justiça Eleitoral ou na Justiça Comum. Um julgamento como esse, daqui a pouco, no TSE, ajuda a formar uma jurisprudência, por exemplo? Sim. Sim, porque ainda que a inteligência artificial não tenha sido utilizada na gravidade que esperávamos, ela foi utilizada no volume em que esperávamos. Então, as manipulações digitais elas foram largamente utilizadas em propagandas de redes sociais. E isso sobrecarregou a Justiça Eleitoral. E enquanto as decisões vão sendo feitas, elas vão estabilizando entendimentos e isso ajuda a própria Justiça diante da sobrecarga de casos. A arena eleitoral ela tem o problema do alcance, do sentido do enxame, né, e do volume que ela traz. Então, é preciso que tudo seja analisado. A partir do momento que a gente já tem um viés consolidado de análise, isso facilita o entendimento do eleitor, do usuário candidato e da própria Justiça Eleitoral em todas as suas esferas. A gente está falando, então, de um caso de propaganda eleitoral irregular, né? Nesse caso, envolvendo aí uma suposta manipulação digital, mas eu também queria falar aqui, doutora Laila, de algo que chega muito ao TSE, principalmente esse ano, nesse começo de ano aqui, que é propaganda eleitoral antecipada, também se referindo às eleições ali do ano passado, eleições 2024. Também queria abordar isso com você. O que pode e o que não pode, o que é considerado uma propaganda antecipada e o que não é, se existe uma data mágica ali, uma data-chave, porque a pessoa também precisa se mostrar, precisa ser conhecida, mas existem regras específicas. O que pode e o que não pode? Existe uma data mágica, que é o dia 16 de agosto, a partir do qual a propaganda está liberada, e é preciso também entender os conceitos-chave do que é propaganda eleitoral. Qual o objetivo da propaganda eleitoral? Atrair votos para o candidato e influenciar positivamente o arbítrio do eleitor, mostrando quem é. Então, se a propaganda eleitoral é para pedir votos e incentivar o eleitor a votar em determinado candidato, a gente dá 2 passos atrás. O que é que poderia antes disso? É você se apresentar em potencial. Primeiro, o debate de ideias políticas, isso sempre é permitido. O pré-candidato, e por que é que não pode a propaganda eleitoral? Porque a propaganda é para candidatos. Se aquele indivíduo ainda não é candidato, ele não pode se apresentar como tal. Então, enquanto pré-candidato, que é aquele indivíduo que potencialmente pode chegar a uma candidatura, ele pode apresentar o seu potencial para isso. E o que é isso? O debate de políticas públicas, o que ele acredita ser benéfico para a saúde, educação, segurança, todos os temas que são de interesse dos cidadãos podem ser apresentados nesse sentido, além da evidência de qualidades pessoais não direcionadas especificamente a uma candidatura. Doutora Laila, vou te interromper aqui rapidamente, porque a gente já vê o tribunal já cheio e a ministra Carmen Lúcia, presidente, vai dar início a mais uma sessão. Podemos nos assentar. Declaro aberta a sessão desta quinta-feira do Tribunal Superior Eleitoral, 3 de abril de 2025.
Cumprimento os senhores integrantes deste tribunal, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, ministro André Mendonça, hoje participando por videoconferência, senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, Isabel Galotti, senhor ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro Ramos Tavares, cumprimento o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhoras e senhores advogados, servidores, todos que nos acompanham. Hoje não haverá sessão administrativa, então dou início à sessão jurisdicional. Cumprimento o senhor secretário, solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 1º de abril de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 19h26 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 12 processos e a sessão foi encerrada às 20h05. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para continuidade de julgamento os agravos nos recursos especiais eleitorais número 0600-070-14, 0600-071-96, 0600-935-71, 0600-953-92, tutela cautelar antecedente 0600-181-40, todos procedentes de Tucuruí, no Pará, relatado pela ministra Isabel Galotti, que está com vista ao ministro vice-presidente Nunes Marques. São agravantes e requerente Alexandre França Siqueira, Jairo Rejânio de Holanda Souza, coligação Força e União para Crescer e outro, agravada e requerida Eliane Alves da Silva, Partido da Social Democracia Brasileira Municipal e a coligação Juntos de Volta ao Trabalho. Esses agravos foram interpostos contra decisões que negaram seguimento a recursos especiais, sendo mantido o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral que determinara o retorno à origem de representações por arrecadação e gastos ilícitos de recursos de campanha, julgando procedentes os pedidos formulados em ações de investigação judicial eleitoral. As ações tinham sido propostas com fundamento em abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio nas eleições de 2020. Faço um histórico, relembro o histórico do julgamento desses feitos. Na sessão de 2 de maio de 2024, a ministra relatora votou no sentido de rejeitar as questões preliminares e, no mérito, a dar provimento aos agravos nas ações de investigação judicial eleitoral para conhecer dos recursos especiais, dando a eles parcial provimento apenas para afastar a multa imposta na origem, negar provimento aos agravos em recurso especial nas representações e julgar improcedente o pedido na tutela cautelar antecedente, revogando liminar que tinha sido concedida. Naquela sessão, pediu visto o ministro Floriano de Azevedo Marques, que devolveu os autos para continuidade de julgamento na sessão de 23 de maio de 2024, quando então apresentou o voto vista no sentido de acompanhar a ministra relatora. Naquela sentada, antecipou o pedido de vista o ministro Raul Araújo, que devolveu em 6 de agosto de 2024, também votando no sentido de acompanhar o voto da ministra relatora e, neste caso, pediu vista o ministro Nunes Marques. Eu apenas acentuo, não voto o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, que sucede o ministro Raul Araújo, que já votara. E antes de passar a palavra ao eminente ministro vice-presidente, que é o vistor, eu registro a presença na sala de videoconferência da doutora Tatiane Alves da Silva, advogada da gravada requerida, Eliane Alves da Silva. Tem a palavra o eminente ministro Nunes Marques, vistor. Eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes e também quem integra a sessão e nos acompanha por vídeo.
Senhora presidente, eu farei juntada de voto completo, mas já adianto que acompanho em todos os 5 processos a conclusão a que chegou a relatora. Apenas me chamou a atenção, e nesse processo não é o caso, é que a gente precisará, em um processo talvez mais adequado, refletir, principalmente quando a decisão é terminativa e trata de matéria deslocando a competência da Justiça Eleitoral. Então, se conhecemos ou não dos recursos especiais, porque em casos tais, o que é muito caro, que é a preservação da competência da Justiça Eleitoral, essas matérias não irão chegar à Justiça Eleitoral, não irão chegar ao Tribunal Superior Eleitoral. Decisão terminativa do TRE que desloca a competência, não cabe recurso. Outra preocupação, em matéria criminal, onde se exige uma prestação jurisdicional célere, também não chega. É interessante que o tribunal tenha aceito, a depender da gravidade do caso, conhecer dos recursos. Então, eu pedi vista desse processo para analisar isso. Só que no caso concreto, a relatora deixa bem clara que esse acordo não é terminativo e que a matéria não é criminal eleitoral. Então, diante dessas circunstâncias, eu acompanho integralmente o voto da relatora. Agradeço a Vossa Excelência, que acompanha o voto da ministra relatora, como voto do eminente ministro Ramos Tavares. Excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, meus cumprimentos. Também presto aqui meus cumprimentos a todos os eminentes integrantes deste tribunal, ao Procurador-Geral Eleitoral Adjunto, a todos que nos acompanham nesta manhã. Senhora presidente, também aqui gostaria de aderir à fala do excelentíssimo vice-presidente, ministro Cássio Nunes, quanto às ponderações feitas e com relação aqui ao desfecho do caso, eu, na linha do voto da relatora, entendo também que a distribuição indiscriminada de combustíveis a diversos eleitores de forma gratuita a 3 dias das eleições, mediante contrato assinado pelo candidato a prefeito, configura, sim, pedido de voto caracterizando ilícito de captação ilícita de sufrágio. Da mesma forma, o uso desproporcional e excessivo de recursos patrimoniais destinados a essa prática, que é ilícita, configura de maneira, ao meu ver, inequívoca o abuso de poder econômico. Eu queria ressaltar ainda que, neste caso, a ínfima diferença de votos, isso foi bem ressaltado, tive audiência também com os advogados, essa ínfima diferença de votos entre os investigados e os segundos colocados no pleito reforça a compreensão de que a conduta ilícita teve sim aptidão para influenciar indevidamente o resultado dessa eleição. Destaco ainda que a configuração do abuso de poder econômico aqui, ela não se fundou exclusivamente na inadequação dos gastos declarados à Justiça Eleitoral. Isso aqui foi apenas um elemento de reforço da caracterização do ilícito. Também há aqui reconhecimento do abuso de poder econômico, não apenas pelo descumprimento das normas sanitárias. Aqui, de novo, essa circunstância serviu para uma valoração negativa do comportamento dos investigados, que, diante da proibição sanitária em questão, persistiram na distribuição de benefícios como forma de aliciamento do eleitor, mas não se trata efetivamente, né, de um único fundamento ou de fundamento necessário. Então, aqui, senhora presidente, eu estou acompanhando integralmente a eminente relatora. Agradeço a Vossa Excelência, que, portanto, acompanha a relatora como vota o eminente ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, a quem saúdo, em nome de Vossa Excelência, os eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral e todos aqueles que nos acompanham, de modo especial a doutora Tatiana Alves, que nos acompanha por vídeo. Senhora presidente, pelas razões já expostas pelos eminentes colegas, eu acompanho também a eminente relatora. Agradeço a Vossa Excelência. Também eu voto no mesmo sentido que votou a ministra relatora e todos os que votaram até aqui e proclamo, portanto, que o tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares de litispendência e de ofensa à ampla defesa e ao contraditório e, no mérito, deu provimento aos agravos nas ações de investigação eleitoral
número 0600-935-71, 0600-953-92, para conhecer dos recursos especiais e a eles dar parcial provimento para afastar a multa imposta com fundamento no caráter protelatório dos embargos, mantida a cassação dos mandatos de prefeito e vice-prefeito eleitos, declarando, além da declaração de inelegibilidade de aplicação de multa ao titular da chapa. B, negou provimento aos agravos em recurso especial nas representações 0600-070-14, 0600-071-96. C, julgou improcedente o pedido de tutela cautelar antecedente, revogou a liminar concedida, pela qual os recorrentes tinham sido reconduzidos aos cargos de prefeito e vice-prefeito. E D, determinou a comunicação ao TRE do Pará deste acórdão para fins de imediata execução independente da publicação do acórdão, afastando-se os recorrentes do cargo de prefeito e vice-prefeito, com os trâmites para a realização de eleições suplementares, tudo nos termos do voto da ministra relatora. Apregou para julgamento o agravo regimental no agravo em recurso especial eleitoral número 0600-249-71, procedente de Camocim, de São Félix, Pernambuco, relatado pelo eminente ministro Ramos Tavares, sendo agravante Félix Moreira da Silva Neto e agravada coligação de Gacinha Camocim. Este é um agravo interposto contra a decisão de manutenção de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Pernambucano, que dera provimento ao recurso em representação por propaganda eleitoral irregular, declarando a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem. Tudo isso relativo às eleições de 2024. Tem a palavra o eminente ministro Ramos Tavares. Obrigado, excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia. Renovo minhas saudações. Peço licença para ser extremamente breve aqui. Já fiz circular o meu voto. Como já anunciado, aqui é um agravo regimental contra a decisão pela qual se negou seguimento a agravo em recurso especial interposto em face de acórdão do TRE de Pernambuco, que declarou a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que fosse concedido ali o prazo de emenda da inicial, com regular prosseguimento do feito. Neste agravo, o insurgente se limita a reproduzir os argumentos apresentados nos recursos anteriores, sem infirmar o fundamento da decisão agravada, especialmente aqui a súmula 26 deste tribunal. Essa deficiência, portanto, que é suficiente para atrair agora novamente a aplicação da mesma súmula 26 deste tribunal. Por isso, senhora presidente, eu estou negando provimento ao agravo regimental. Agradeço a Vossa Excelência. O eminente ministro relator nega provimento ao agravo regimental e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento as 3 listas que estão pautadas para esta sessão. Elas foram fixadas no quadro ao lado da entrada do plenário e os processos foram previamente divulgados na internet. A lista número 1, relatada pela eminente ministra Isabel Galotti, tem 2 processos, são agravos regimentais em recurso especial eleitoral. A eminente ministra está votando no sentido de negar provimento aos agravos e eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto da relatora. Lista número 1, relatada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, é um agravo regimental em agravo em recurso especial eleitoral. O eminente ministro relator não conhece do agravo. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência e não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. Lista número 2, de relatoria ainda do ministro Antônio Carlos Ferreira. Há 3 processos que são agravos regimentais em agravo em recurso especial eleitoral. Nestes 3 casos, o eminente ministro vota no sentido de negar provimento aos agravos. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Indago dos senhores ministros se há alguma urgência ou matéria posta em mesa para ser deliberado. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado, nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, agradeço a presença de todos os ministros e a ministra, agradeço aos senhores e às senhoras advogadas e advogados, servidores, todos que nos acompanham, desejo a todos um excelente dia, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. E o Direto do Plenário fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Continue com a programação da TV Justiça e até a próxima sessão. Tchau.